Minutos de Sabedoria. Você conhece essa obra? Acredito que a maioria dos brasileiros conhecem ou já ouviram falar do livreto Minutos de Sabedoria. Hoje vamos conhecer um pouco da sua história e sobre o seu criador, o Carlos Juliano Torres Pastorino. Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Aqui nós conversamos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, conhecimentos gerais. E eu tenho vídeos novos às segundas e quintas, sempre às 19h30. Eu já peço para você, se for do seu agrado, praticar os 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar. Tenho o objetivo de até o final do ano estar com pelo menos 2 inscritos, 2.000, imagina, 2.000 inscritos, para que cada vez mais e mais essas mensagens que eu trago aqui sejam conhecidas e ouvidas, né, por outras pessoas. Bom, pessoal, eu deixei um vídeo ontem em um horário totalmente aleatório, eu vou deixar aqui no card, da aula que a Simone Cafuri deu no sábado através do Zoom, para a gente conversar um pouco aí sobre educação financeira e tal, porque ela abriu uma mentoria, né? Inclusive eu estarei lá, tanto como participante mesmo, aprendendo com ela, como também coloquei 2 aulas conversando com vocês sobre a importância da organização e a organização de compras, mais em específico ainda sobre compras de supermercado. Então eu convido vocês para assistir e se vocês gostarem e tudo, podem entrar na mentoria, o link para aquisição tá lá no vídeo, no link do vídeo. Se bem que eu vou deixar nesse vídeo aqui também o link, tá bom? Então, pessoal, eu acredito que todos vocês já devem ter visto ou pelo menos ouvido falar do livretinho Minutos de Sabedoria, tá? Tradicionalmente, ele foi impresso com uma capa azul marinho, com as palavras aqui em dourado, né? Eu vou, inclusive, tô deixando aqui na descrição do link, do vídeo, o link para vocês baixarem, mas o legal desse livrinho é a gente tê-lo em mãos, tá? Ele é super pequenininho, é um livro de bolso. Ele, a partir de 1981, teve os direitos aí de publicação pela editora Vozes, está completando agora, nesse ano de 2021, 61 anos desde que ele foi publicado a primeira vez, que foi no dia 20 de agosto de 2021, ele estava em 20º lugar na lista dos mais vendidos no Brasil, e a primeira vez que ele foi publicado foi, se eu não me engano, em 11 de novembro de 1960, tá? Ele foi escrito pelo Carlos Torres Pastorinho, Carlos Juliano Torres Pastorinho, que é esse cara aqui, ó, tá? Ele nasceu em 4 de novembro de 1910 e faleceu em Brasília, no Distrito Federal, em 13 de junho de 1980, né? E eu comecei a pesquisar porque me veio a inspiração para fazer esse vídeo, e eu comecei a pesquisar sobre tanto o livretinho quanto sobre ele, e a quantidade de informações que tem na internet sobre ele, assim, é enorme. Eu sempre tive esse livretinho naquele formato, né, com aquela capa azul marinho e tal, e eu não sei, ele sumiu, não sei o que aconteceu. E quando foi agora no dia 7 de janeiro de 2020, a minha querida amiga Roseide, um beijo para você, que trabalhou, né? Nós trabalhamos juntos na arte e alimentação, né? Ela veio aqui me visitar em Peruíbe e me trouxe o livretinho. Eu achei muito legal, porque assim, é uma coisa que faz parte da vida de muita gente, né? E eu descobri também que tem pessoas na internet que postam diariamente alguma mensagem do livretinho. Sabe, pessoal, quando o Pastorino resolveu colocar esse livrinho impresso assim, né? É como se fosse, eu vou fazer uma comparação, um imbecil.
imbecil, mas é assim, é como se fosse um Instagram, sabe? Em livro, é aquela coisa que a pessoa vai lá na página dela e publica uma mensagem todo dia. Aqui nesse livrinho é a mesma coisa, cada página é uma mensagem curtinha que traz um alento para nós, sabe? É aquele livrinho que é para você pegar assim, abrir uma página qualquer e ler uma mensagem, tá? Quantas vezes você quiser por dia, ou quando você acorda, ou quando você vai dormir, ou ao longo do dia, tá? O Pastorino, ele era uma pessoa diferenciada, tá? Ele desde criança e adolescente aí, quando era adolescente, ele já tinha várias formações. E ele, em 1934, ele foi ordenado padre, ele estava lá em Roma, né? Ele foi estudar lá, ele já tinha várias formações, e aí, se eu não me engano, foi em 1929 ele recebeu a ordem, mas em 1934 é que ele foi ordenado mesmo padre. Só que aí, o que aconteceu? Em 1937, o Gandhi tentou fazer uma visita para o Papa Pio XII, né? E o Papa não quis receber o Gandhi porque o Gandhi não quis colocar um traje lá especial para poder entrar no Vaticano e ser recebido pelo Papa tal. E aquilo deixou o Pastorino extremamente triste, porque ele pensava da seguinte forma: meu, não interessa quem vem visitar o Papa, né? Não interessa a roupa que a pessoa está usando, interessa é a mensagem que ela traz para o mundo, no caso do Gandhi, né? Então ele pensou assim, poxa, se fosse Jesus que estivesse vindo visitar aqui agora o Papa e ele não fosse receber Jesus porque Jesus andava com uma roupa, qualquer uma roupa comum, uma roupa do povo, né? Então aquilo deu um tilt na cabeça dele. E ele resolveu então abandonar a batina, ele deixou de ser padre, ele voltou para o Brasil e aí ele continuou estudando muita coisa, gente. Para vocês terem ideia, olha, ele escreveu vários livros, ele, quer ver, ele foi escritor, poeta, jornalista, historiador, músico, filósofo, poliglota, emérito conhecedor de 6 línguas vivas, sem falar no seu profundo conhecimento de latim e grego clássico, de abordagens ao hebraico, ao sânscrito. Ele foi um dos maiores difusores, né, do Esperanto, que é uma língua universal, digamos assim, para que no futuro, né, todos possamos nos entender dentro de uma mesma língua que seja conhecida e compreendida por todos. Bom, enfim. Inclusive ele tentou também fundar a Universidade da Sabedoria, mas acabou não dando certo. Então hoje existe uma escola da sabedoria, tá? E ele acabou conhecendo então a filosofia espírita, alguns chamam de filosofia, outros chamam de religião, né? E aí muitas pessoas ligam esse livrinho a uma obra espírita, mas na verdade ele não é. Ele é uma obra que traz mensagens de elevação, né? Mensagens de autoconhecimento, de espiritualidade. Ele fala muito de frequência, de vibração. Inclusive, ele viveu na mesma época do Tesla, né? O Tesla, inclusive, morreu bem antes dele. Mas é muito interessante, porque quando você começa a pesquisar as coisas, você percebe que essa coisa de frequência e vibração, de falar de leis universais e tal, foram coisas que foram meio que tiradas da gente ao longo do desenvolvimento da humanidade, e no início do século passado, do século XX, no final do século XIX, isso já estava sendo trazido novamente para o conhecimento e o domínio da público, né, da humanidade. Mas acontece que nessas épocas nós não tínhamos as facilidades dos meios de comunicação que nós temos aí de 20, 30 anos para cá. Estou falando mais especificamente do Brasil, né? Agora,
Então, sim, ele passou a trabalhar com a doutrina espírita, mas ele tinha uma cabeça muito expandida, muito aberta. Então, ele falava e ele trabalhava com a religião espírita, mas, na verdade, ele é um cara que falava de coisas muito além de uma doutrina, né? Muito além de crenças e dogmas, porque, como nós já sabemos, para quem me segue aqui no meu canal e outros canais que falam de autoconhecimento, né? Nós sabemos que qualquer religião, seja ela qual for, nos colocam determinadas crenças, dogmas, né? E no entendimento comum, o espiritismo é a religião que menos nos mantém presos nesse tipo de coisa, né? E tem uma outra abordagem, mas não deixa de ser uma religião e não deixa de ter lá os seus dogmas e as suas crenças também. Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu quero ler para vocês o texto que vem no livretinho, né? Que são palavras do próprio Carlos Torres Pastorino. A obra que apresentamos nada tem de original. A sabedoria eterna é patrimônio da humanidade que busca elevar-se moral, intelectual e espiritualmente. Respingando aqui e ali, reunimos esses pequenos trechos que durante anos foram apresentados nas diversas horas do dia através do microfone da Rádio Copacabana do Rio de Janeiro. Muitas pessoas pedem-nos cópias desses pensamentos, e a tal número ascenderam os pedidos nesse sentido que julgamos melhor apresentá-los enfeixados num livro para aproveitamento dos que o desejarem. Não é livro, tampouco para ser lido de jato, é para ser conservado à mão e aberto nos momentos de depressão, a fim de aí buscar um pouco de lenitivo ao espírito perturbado. Podemos dizer isso sem vaidade, porque os pensamentos que aqui se encontram reunidos provêm das mais variadas fontes, tendo de nosso apenas a apresentação. Possa esta pequenina obra fazer bem a uma pessoa que seja, e teremos como bem empregado o tempo despendido em sua confecção. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1960. Então, o que acontece, pessoal, dentre as inúmeras coisas que o Pastorino ele também foi radialista, comunicador, e ele colocava várias frases ao longo do dia nessa rádio Copacabana, num programa que chamava 3 Minutos de Sabedoria, isso lá atrás, né, antes de 1960. E naquela época não tinha como se comunicar, então as pessoas escreviam para a rádio pedindo para receber por escrito as mensagens que ele passava. E aí a quantidade de pedido foi tão grande, que ele resolveu então colocar isso tudo num livrinho. E para vocês terem uma ideia, agora já tem mais, diz que, se não me engano, 10 milhões de impressões, né, de livros vendidos, realmente um recorde de vendas. Para a gente perceber o quanto as pessoas, agora eu estou falando especificamente do Brasil, né, estão realmente buscando palavras de alento e tudo mais. Lembrando que para nós termos alento e entender, né, a nossa vida, a nossa espiritualidade e tudo mais, não necessariamente nós precisamos buscar uma religião, né? E se isso for o caso, é importante que nós tenhamos assim bastante discernimento de qual é a pessoa que nós vamos seguir, independentemente da religião, para ver se a mensagem que ela está trazendo é realmente uma mensagem que vai expandir a sua consciência e aproximar você do amor verdadeiro e da fraternidade, tá? Ele tentou, gente, formar uma universidade, uma faculdade, não me lembro, chamada Escola da Sabedoria, e acabou que não deu certo. Ele faleceu antes de ver esse sonho realizado. Então, hoje, existe lá em Brasília um local que é conhecido como Escola da Sabedoria, que é uma associação que foi fundada oficialmente no dia 10 de fevereiro de 1974, portanto 6 anos antes dele falecer, né? E sua pedra fundamental foi lançada em 24 de maio de 75, tá? A sua finalidade é o estudo e a pesquisa de qualquer doutrina filosófica, religiosa, científica, espiritualista, relacionada
relacionados com a evolução do ser humano e do nosso meio ambiente. Inclusive, ela existe até hoje, tá? E quem quiser contribuir com ela, eles aceitam doações de livros, uma série de coisas, é só vocês buscarem na internet que vocês vão encontrar. Então, com esse vídeo simples, né, eu fiz aqui a minha homenagem a essa pessoa tão linda, né? Porque lendo aí várias coisas dele, eu fui descobrindo um monte de coisa que eu não sabia. Tô deixando aqui um link também para vocês pesquisarem, mas é muito simples, é só pôr o nome do livrinho ou o nome dele na internet que vocês vão encontrar muita coisa, tá? Lembrando sempre que eu deixo aqui na descrição do vídeo vários links para vocês. Hoje, então, eu tenho em especial o link também da mentoria da Simone Cafuri. Eu e a Simone participamos da mentoria Restart Mudança de Paradigma do professor Marcos Trombetta e formamos uma parceria, então, de lá, né, desse conhecimento, tanto nosso quanto do conteúdo dele, e também tem reprogramação mental, a plataforma Unidarma, várias coisas. E eu quero deixar para vocês hoje uma mensagem, que na verdade não é uma mensagem, é um parágrafo inteiro de uma fala do Pastorino, tá? Mas para vocês verem que coisa mais maravilhosa, o que ele está falando aqui é exatamente o que o Tesla fala, e que todos os estudiosos, toda a literatura nos ensina, especialmente agora nesses últimos anos, onde nós estamos nos dando a oportunidade de entrar em contato com essas informações. Então, a mensagem é do Pastorino. As vibrações, as ondas, as correntes utilizadas na mediunidade são as ondas e correntes da energia pensante. Lembrando, pessoal, que mediunidade aqui não está se referindo a uma palavra da religião espírita, tá? É a nossa conexão com o todo, com o superior aí. Quanto mais fortes e elevados os pensamentos, maior a frequência vibratória e menor o comprimento de onda, e vice-versa. Tudo isso faz-nos compreender a necessidade absoluta de mantermos a mente em ondas curtas, isto é, com pensamentos elevados, para que nossas preces e emissões possam atingir os espíritos que se encontram nas altas camadas. Eu sou Sofia Golfeto, nos encontramos nos próximos vídeos, nos links aqui do card, enfim, uma excelente semana para todos nós, muita paz e muita luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!